lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós vamos lá em Jó, no capítulo 1. Já vou ler para não adiantar. No versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Vamos em Apocalipse, no capítulo 3. Eu vou adiantar por causa das horas. No versículo 7. A igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Poderia levantar, igreja? Quem quiser glorificar o Senhor com as palmas, glória a Deus, fique à vontade. Deus está presente na casa. Quem crê assim diz amém? Amém. Glória a Deus. Bom, o título da mensagem é a tentação de Jesus. Mas eu quis ler esses dois outros livros para trazer aqui a memória de que quando Jesus foi levado ao deserto, quando Jesus foi levado ao deserto a ser tentado por Satanás, glória a Deus, a Bíblia diz que no primeiro momento que ele foi levado, quem o levou foi o Espírito de Deus. Presta atenção. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vocês observem que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, levou Jesus para ser tentado. Naquele momento, irmãos, eu quero deixar aqui uma abertura para dizer a cada um de vocês que estão aqui neste dia, nesta noite, que todos nós vamos passar por certas tentações, todos nós vamos passar por certas provações, mas é permissão de Deus. Quem está entendendo diz amém? Amém. Todavia, Deus, Ele está nos observando, assim como também foi lido lá em Jó, no capítulo 1, quando Satanás foi diante de Deus, e a primeira coisa que Deus perguntou foi: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Uma simples pergunta foi feita, mas de acordo com essa pergunta, Deus,
ele teve a satisfação de dizer: viste o meu servo Jó? Aleluia. Tu viste o meu servo Luiz? Tu viste o meu servo lá na terra? Homem íntegro, homem correto, homem que se desvia do mal, temente a Deus. Mas a primeira coisa que o inimigo de nossa alma fez foi também tem cercado ele de coisas boas. Tudo é Deus de balde na vida dele. Em outras palavras, se tu não desse nada a ele, ele nem te glorificava. Faz ele passar fome, faz ele passar sede, faz ele ser desprezado pelos seus amigos, faz ele ser desprezado pela sociedade. Então tu verás se ele é isso mesmo que tu dizes. Quando Jesus foi tentado aqui, vocês observem, irmãos, que o que Satanás queria aqui nesse momento é saber se realmente ele era o Filho de Deus. Porque até então Satanás não tinha certeza de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Por que Satanás não tinha certeza? Porque Satanás tentou matar Moisés pensando que era filho de Deus. A Bíblia fala que quando Moisés nasceu, foi dada uma ordem para matar todas as crianças até 2 anos. Por quê? Porque ali tinha uma promessa de Deus. E Satanás sabe que desde lá do Éden, Deus falou: do ventre da mulher nascerá um que vai te esmagar, que vai acabar com você, que vai retornar a mim o poder e a glória dessa terra que hoje você está levando por causa do pecado de Adão. Então, todavia, Satanás ele procura o quê? Ver quem é mais favorável em cada época para poder atingir aquela semente que vai esmagar ele. Então, quando Jesus nasceu, Jesus tinha um brilho especial. Então, o que Satanás fez? Não, de repente, agora eu acho que é esse. Tentei matar aquele lá, mas não deu certo. Vou tentar agora esse aqui. Quem sabe? Se ele me adorar, ele não é. Mas se ele não me adorar, aí o negócio vai ficar estreito do meu lado. Mas eu tenho que ver como é que fica essa coisa. A Bíblia fala que então ele começou a tentar Jesus de várias formas, dentro da palavra. Satanás, ele vem a nós cada dia, cada momento, dentro da palavra. Eu fiquei aqui observando a nossa irmã dando testemunho, e quando ela chegou no final do seu testemunho, ela disse: eu preciso fazer a minha faculdade. Eu preciso trabalhar para pagar a minha faculdade. E ela viu uma porta aberta que favorecia ela a continuar a estudar. Mas ela, prudente e temente a Deus, está dentro da palavra. Ela falou: não, isso vai me tirar da presença de Deus. O que é bom para mim materialmente não vai ser bom para mim espiritualmente. Aí nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, que fala de uma igreja que, tendo pouca força, não negou o nome de Deus. Aleluia. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa o que você está sonhando, as duas coisas têm que ser compatíveis a estar na presença de Deus. Os seus sonhos têm que ser sonhos com Deus. As suas necessidades têm que ser necessidades com Deus. As suas
tem que ser aflições com Deus. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Então, irmãos, quando Satanás ali tentou Jesus, nós podemos ver que ele ofereceu coisas grandes para Jesus. Ele disse: está vendo isso aqui, ó? Aonde o teu olho alcançar, eu te dou. Mas lá em Jó, no capítulo 1, ele falou para Deus que era Deus que dava as coisas. Tem cercado Jó de tudo, tem dado tudo para ele: riqueza, uma boa família, um bom nome, uma boa vizinhança. Ele não serve Deus de balde. O próprio Jesus sabia, porque o próprio Jesus é Deus. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então, quando Satanás declarou a Deus que era Deus que dava as coisas, que era Deus que abençoava, que era Deus que prosperava, ele caiu em contradição aqui em Mateus capítulo 4, porque se Deus é o abençoador, Satanás está onde nisso? No livro de Ageu, no capítulo 12, versículo 8, a Bíblia diz que meu é ouro, minha prata, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é dono da bênção. Então o que Satanás tem para nos dar? Nada. Nada. Então eu quero deixar para a igreja nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Não importa a sua necessidade. Aleluia, glória a Deus. O que importa é a sua necessidade com Deus. Pastor, você não sabe como é que está a minha despensa. O meu marido ficou desempregado. Estou passando uma luta. Estou passando privações. O ímpio também passa. Sim ou não? Sim. Passa ou não passa? Qual é a diferença de você para o ímpio? Fisicamente nenhuma. Mas espiritualmente, você tem promessa. Vocês têm promessa. Então se agarra nesta promessa que Deus te deu. Nem só do pão viverá o homem. Está aqui, acabamos de ler. Mas da graça, da misericórdia. Os dias são maus? São. As dificuldades são grandes? São. Eu já passei privação de pão. Eu já passei necessidade. Mas eu não abandonei o meu Deus. Em momento nenhum eu falei: vou sair da igreja porque estou passando necessidade. Então, irmãos, eu quero que a igreja desperte, porque oferendas convidam. E foi até bom esse testemunho da irmã. Foi maravilhoso, porque nós podemos ver que a necessidade dela de estudar não passou por cima da necessidade dela de ser salva. As nossas necessidades não podem atrapalhar a salvação da nossa alma. Por mais que a gente venha, no caso dela, trancar a matrícula na faculdade, se fosse o caso, mas de maneira nenhuma trancar a matrícula dela para ser salva. Aleluia. Temos que sempre, irmãos, buscar em Deus algo que venha nos tirar daquele momento difícil. Mas caso nós não venhamos a encontrar este algo,
de maneira nenhuma abandone a sua fé. Aleluia. De maneira nenhuma abandone o seu compromisso com Deus. Jesus ali, quando foi tentado, ele era Jesus, não tinha para onde correr. Mas Jó, quando ele foi tentado, ele não era Jesus. Lógico que hoje nenhum crente chega ao dedo mindinho de Jó em provação. Porque, irmãos, a pior coisa que eu acho que deve existir para o pai e para a mãe é a perda de um filho. E Jó perdeu 10. A perda de um filho, você perde o emprego, você perde o amigo, você perde até teu pai que já está velho, porque é assim que vive, né? Vai, né? Igual o nosso pastor Moisés partiu para a glória agora, semana passada, né? O pai dele já tem uns 3 anos também que partiu. Mas isso é a natureza da vida. Mas quando um pai ou uma mãe enterra um filho, irmãos, é o mundo desabando. Infelizmente é assim que funciona. É o mundo desabando. E Jó, ele conseguiu. Então, entre Jesus e Jó há uma grande diferença, sim, muito grande. Mas o que eu quero deixar para a igreja nessa noite, que por mais que a sua dificuldade esteja alcançando até mesmo chegar próximo de Jó, não abandone Jesus. Não deixe de fazer a obra. Não deixe de fazer o que Deus mandou você fazer. Siga teu caminho. Está difícil, está espinhoso, está de uma maneira insuportável. Estou tendo muita perseguição, pastor, você nem sabe. Jesus também foi perseguido. Os apóstolos também foram perseguidos. Mas em todo momento, fica em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que Deus possa abençoar todos vocês nessa noite. Que a graça do Senhor e a misericórdia esteja estendida sobre sua vida cada vez mais. E coloca aos pés de Deus as tuas necessidades, as tuas dores. Porque Deus, Ele é fiel para te abençoar. Deus, Ele é fiel para te capacitar. Lembra-te que Deus falou, Jesus falou: eu não chamo os capacitados, mas eu capacito aqueles que eu escolho. Então, se hoje você está aqui, se hoje você está ouvindo essa mensagem, tenha certeza que você é mais do que vencedor, o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Que Deus abençoe a todos e assim a igreja rica oportunidade em nome de Jesus.